Por isso eu disse isso. Eu estou muito triste aqui, bro. Eu gosto do direitinho. Tudo lá do pessoal está igual, o pessoal está mal. Nós pretendemos é cumprir as regras, você e todos. Calorosas saudações e um imigrante confrontou André Ventura, acusando-o de ser discriminatório e, no caso mais concreto, racista. A verdade é que, meus amigos, eu também tenho que vos confrontar, mas é só mesmo para meterem like neste vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores, já não falta tudo, e portanto partilhem também nas vossas redes sociais e podem utilizar também o código Sousa10 na Prozis no segundo link da descrição. Ora, numa arruada ontem de manhã, André Ventura teve este pequeno percalço, digamos assim, onde foi confrontado por um imigrante bengali, se não estou em erro, relativamente à sua situação em Portugal. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que se passou. Na reta final da campanha, todos os partidos dão o tudo por tudo para mobilizar e apelar ao voto, mas às vezes as pessoas com quem se cruzam trocam as voltas ao discurso do costume. Esta manhã, André Ventura foi confrontado com o desespero de um imigrante que vive em Portugal. No país real, o discurso anti-imigração do Chega acaba por se cruzar com pessoas de carne e osso. Eu tenho uma filha, nasceu cá, eu mandei embora, porque quando eu vi muitas pessoas por reclamar, por isso eu disse isso. Eu estou muito triste aqui, bro. Eu gosto do direitinho. Tudo lá do pessoal está igual, o pessoal está mal. Nós pretendemos é cumprir as regras, você e todos. É isso. Eu só aqui uma questão. No início do vídeo, aparece aqui o imigrante, eu não sei se ele está-se a rir, não sei, pelo menos parece-me que ele está a confraternizar ou não, não consigo perceber, porque ele parece que se está a rir ali com o André Ventura, não percebo bem o que é que se está a passar, mas enfim, relativamente ao que ele disse, aqui relativamente ao André Ventura, é assim, ele diz que teve que retirar a filha do país por Portugal ser discriminatório. Enfim, primeiro não há justificação para fazer isso. Portugal, apesar de tudo, apesar da criminalidade estar a aumentar e Portugal já ter sido um país mais seguro do que é agora, Portugal é dos países mais seguros para se ter alguém, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja imigrante, quer seja membro de uma minoria étnica, seja o que for. Portanto, não há assim tantos países mais seguros para se estar do que Portugal, apesar dos problemas crescentes de criminalidade, apesar de tudo, tendo em conta o nosso histórico passado positivo. Enfim, eu não digo que os imigrantes não tenham dificuldades, mas aquilo que está aqui a acontecer parece-me uma altercação entre uma pessoa que claramente discorda do André Ventura, ilegitimamente. Agora, o que me parece é que o imigrante em si, ou os imigrantes, têm que compreender que a maior parte do desagrado dos portugueses perante a situação da imigração não é com os imigrantes em si, é com o processo completamente descontrolado e que nem sequer tem regulação absolutamente nenhuma da imigração. O problema neste momento que se debate em Portugal não é o imigrante enquanto indivíduo que tem direito a direitos humanos, obviamente. É o processo de imigração que muitos portugueses não se revêem e que posteriormente é aproveitado por redes de tráfico humano, de imigração ilegal e que depois irá colocar muita revolta no povo português. Mas nada contra a pessoa em si. É o que importa perceber aqui. E acho que há aqui uma dificuldade de entendimento entre as duas partes, diria eu. Por isso eu disse isso. Eu estou muito triste aqui, bro. Eu gosto do direitinho. Tudo lá do pessoal está igual, o pessoal está mal. Nós pretendemos é cumprir as regras, você e todos. É isso. Ventura compreende, não esquece, mas minutos antes já tinha respondido à queixa deste pescador do Bangladesh há 3 anos em Portugal, mas sem casa. O Estado não pode estar a dar casas a outras pessoas quando não há para os nossos. Porque eu gosto do direitinho. Quando eu vim aqui, eu tenho visto. Eu tenho direitinho. Cumprir as regras, você e todos. Pois todos, desde que comprou as regras. Mas sempre o professor vai necessitar. Ventura ouviu. Ele aqui chama-lhe racista, o Ventura depois vai-se embora e tal, mas ele depois diz aqui qualquer coisa, deixa-me só voltar atrás, que é para eu não me perder aqui no raciocínio, porque ele diz qualquer coisa de ser um pescador e etc. Mas ele mais à frente diz que trabalha numa estufa, a cortar cravos e etc. Já lá vamos. Mas só um ponto aqui, e por partes. Se este imigrante, vamos assumir, eu não o conheço de lado nenhum, portanto eu não sei se o que ele está a dizer é verdade, mas eu vou assumir, de boa vontade, que o que ele está a dizer é verdade. Que veio para Portugal, fez tudo direitinho, veio através de um processo legal do ponto de vista inicial da sua viagem, inicialmente do Bangladesh, fez cá o processo legal, está a trabalhar, contribui para a Segurança Social, paga devidamente os seus impostos e as respectivas contribuições e, pelos vistos,
está a aprender a língua, está cá há 3 anos, o facto de ele já ter este desenvolvimento linguístico já é bom. Tem que ser justo, é a realidade. Aprender o bengali é uma língua particularmente complicada para portugueses e, portanto, vice-versa também será complicado para a população do Bangladesh, como devem imaginar. E, portanto, isto é um bom exemplo de integração. Agora, nós não podemos hiperbolizar as situações. Lá porque existe um excelente exemplo, há um bom exemplo, vou assumir que o que ele está a dizer é verdade, partindo desse pressuposto, que é positivo do ponto de vista de imigração, nós não podemos assumir que toda a imigração ou todos os imigrantes que vêm por bem. Da mesma forma que não podemos assumir que todos os imigrantes que vêm por mal. E voltamos aqui à questão. O problema não é o indivíduo em si, não é este senhor, não sei o seu nome, mas não é este senhor do Bangladesh. O problema é o processo de imigração que muitas das vezes falha no processo de controle das fronteiras, que falha no processo de identificação de possíveis criminosos, de possíveis redes de tráfico humano e imigração ilegal a aproveitarem-se da decência das vidas humanas dos imigrantes e até dos portugueses que cá vivem. Portanto, enfim, parece-me mais esse o caminho e há a meu ver, um exagero, porque apesar de tudo, as pessoas, eu sei que a esquerda vai capitalizar isto e tal, estás a ver, ó Ventura, porque isto e aquilo e etc. Mas a verdade é que, pelo menos do que eu vi aqui nas reportagens e também os vídeos que andam a circular, eu não vi ninguém, pelo menos naquela comitiva ali, a ter uma má atitude perante este imigrante, pelo menos até agora. Mas vamos ver a seguir. Eu tenho visto! Eu tenho visto! Depois todos, desde que comprou os regras. Mas sempre! E a malta ouve, não é? Portanto, poderão estar a discordar. Obviamente o Ventura não deve estar a gostar de ouvir isto, porque, enfim, estão-lhe a incutir culpa que ele certamente poderá não se sentir representado e dirá que não representa isso. Mas a malta ouve, está ali o Tanger, enfim, os seguranças. Ventura ouviu e seguiu o caminho. Eu já tenho visto tudo, eu faço tudo direitinho, minha filha nasceu cá, eu mandei embora. Porque quando eu vi muito racista, sempre disse, imigrante. Mas o senhor sente racismo, é isso? Sim, eu disse para racista. Eu trabalho na estufa, cortar o cravos. Portugal, pá! Cortar o cravos. Não existem portugueses neste país. Vários pontos aqui, vou só meter a imagem para trás. Vários pontos, porque eu já tinha visto isto, não tudo, mas já tinha visto algumas partes que andavam a circular em shorts e não sei o quê. A reportagem diz inicialmente que ele é pescador, mas depois ele diz que está nas estufas a cortar cravos. Portanto, tem 2 profissões? Não sei, é possível, mas logo aqui, enfim, levanta algumas questões. Outra coisa que me faz... Enfim, eu não digo que o que ele diga é falso ou é verdade, eu não estou em posição de tomar essa posição porque eu não sei a história dele. O que eu consigo perceber é que ele está cá há 3 anos pelos vistos e que fala particularmente bem e que, segundo ele está bem integrado. Mas eu não o conheço para tecer julgamentos acerca dele. Agora, o que é que eu consigo perceber a partir daqui? É que ele diz que colocou a filha fora de Portugal porque não se sentia seguro em Portugal, porque diziam, é imigrante, é imigrante... Enfim, eu não sei se esta pessoa vai ver este vídeo ou não, mas volto a frisar, há poucos países mais seguros do que Portugal a nível global, apesar da criminalidade estar a aumentar em Portugal, enfim, às vezes também pela falta do controle da imigração e da implementação de redes de tráfico humano em Portugal, infelizmente, é uma verdade, é o que é, mas há poucos países mais seguros do que Portugal, pelo menos ainda. Portanto, fazer isto... Enfim, até, por exemplo, se tem uma filha, no caso, os direitos das mulheres estão muito mais consagrados em Portugal do que propriamente no Bangladesh. Portanto, se colocou a sua filha de volta no Bangladesh, então ela neste momento tem menos direitos do que estando em Portugal. Não sei, estou só aqui a colocar isto. E depois o outro ponto, que também não me parece muito vantajoso para a imagem da situação em si, é que aparece esta pessoa a dizer... Espera lá, deixa-me lá pôr aqui que eu não quero parafrasear erradamente. Ele começa a dizer, espera lá, exatamente, é para aqui, não é? Trabalho na estufa, cortar o cravos. Portugal, pá! Cortar o cravos. É que dizer isto não é do Viva Portugal, etc. Viva Portugal, eu gosto muito de Portugal, não é? Mas dizer isto neste momento em que o imigrante se está a queixar de discriminação, não é? É literalmente... dar razão ao argumento que ele está a justificar, não é? Portanto, é uma comprovação daquilo que ele diz, não é? Portanto, acaba o contexto mediático por dar razão ao imigrante mesmo. Eu não sei se tudo o que ele está aqui a dizer é verdade ou não, porque eu volto a frisar, eu não o conheço, nem conheço outra pessoa que está do outro lado que eu não lhe vejo a cara, mas o que está aqui a acontecer do ponto de vista comunicacional acaba por dar razão ao imigrante, não é? Portanto, não é muito...
inteligente, não é? Não existem portugueses neste país. Para trás ficam os lamentos de um imigrante do Bangladesh, há 3 anos em Portugal. E para a frente, mais do mesmo. Ventura, o centro das atenções, engolido pela caravana do Chega. E, enquanto Ventura se multiplica em fotografias e beijinhos, o candidato espera dentro do carro. Portanto, vários pontos aqui a reter. Em primeiro lugar, compreender que o imigrante tem direito às suas angústias, obviamente. Algumas delas, se calhar, terão acontecido, episódios pontuais de racismo, porque existem em qualquer país, mesmo aqueles mais seguros, como é o caso de Portugal, mas isso não faz com que o país, no total, ou nas suas instituições, ou estruturalmente, seja um país racista, porque não o é. E, enfim, a realidade é que há 200 e tal países no mundo e este imigrante escolheu Portugal por alguma razão e por alguma vantagem. Portanto, há que perceber da parte do imigrante 2 coisas. É que efetivamente ele pode ter dificuldades ou ter tido episódios negativos. Eu não conheço, é possível que tenha acontecido. Temos que colocar isso em cima da mesa. E ao mesmo tempo, o imigrante também tem que perceber outra coisa, que é as pessoas não têm... Enfim, haverá certamente alguém, mas será uma minoria que tem alguma coisa contra ele enquanto indivíduo em si, mas o que as pessoas têm contra neste momento em Portugal não é o imigrante enquanto ser humano. O que as pessoas neste momento têm contra é o processo de imigração institucional implementado pelo governo, ou neste caso que nem sequer foi implementado. Portanto, há uma diferença bastante grande. A revolta é mais de um ponto de vista legal, institucional e com o governo, que não regula a questão da imigração em Portugal, do que propriamente com este senhor ou outro qualquer do Bangladesh ou de outro país qualquer que venha para Portugal. São coisas completamente dispares e eu creio que é isso que falta do entendimento da parte do imigrante. Talvez também haja, para os partidos que debatem mais a questão da imigração, também falta se calhar mais esse esclarecimento, porque eu não acho que os partidos mais securitários, como é o caso do Chega, sejam partidos discriminatórios ou afins. Poderão ter uma narrativa mais acérrima, mas isso não constitui uma narrativa de teor racista. Portanto, eu creio que pode haver um entendimento entre as duas partes, no sentido em que a compreensão da parte do imigrante possa passar a ser superior, no sentido em que compreenda que há um problema com a imigração e não com ele em si. E no caso dos partidos que debatem mais o tópico da imigração, na explanação dessa questão de imigração versus imigrante. Portanto, eu iria mais por aí. Mas enfim, digam-me agora vocês o que acham nos comentários. Estou curioso para ouvir, neste caso ler, e diria que ficávamos por aqui, meus amigos. Metam um gosto no vídeo, subscrevam o canal que ajuda bastante para chegarmos aos 110 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que podem utilizar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos, sigam-me nas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.